Meus irmãos, a paz do Senhor, nós já estamos ao vivo e estamos prontos para iniciarmos mais um trabalho de Deus, uma ação na obra do Senhor. E nós estamos aqui à disposição dos irmãos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Essa escola bíblica, ela é retomada depois de alguns dias em que nós tivemos de ter suspensas as nossas atividades e nós já estamos aqui com a nossa querida Valdiane Larissa. Boa noite, a paz do Senhor, Valdiane. Nós vamos estudar a palavra de Deus nesta noite e nós pretendemos estar servindo a Deus e aos irmãos, contribuindo para o crescimento espiritual, para o conhecimento da obra de Deus. A paz do Senhor, irmã Maria. Deus abençoe a senhora. Nós estamos já com duas irmãs nos acompanhando. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos trabalhando na sua obra. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa porta aberta, por esse canal que permite que nós estejamos em contato com os nossos irmãos, socializando um pouco do saber que o Senhor nos concede. Senhor, esteja falando conosco, esteja visitando os nossos irmãos, esteja edificando a sua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós já podemos contar com mais irmãos aqui, a irmã Érica, a irmã Priscila, paz do Senhor. Olha só, o nosso diácono Jason, o nosso irmão Jason Rodrigues e o irmão Fabrício, a paz do Senhor. Irmã Madalena Marques, a paz do Senhor. Vejam, meus irmãos, nós oramos a Deus. Eu quero cantar o hino 164 do nosso inário Cântico Pentecostal. Se você puder cantar também do lado de lá, nós poderemos cantar juntos. E em seguida nós vamos apresentar a nossa revista e também alguns temas que a revista tem para nós, que vão servir para a nossa reflexão ao longo de uma série. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador.
Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Nós devemos estar dispostos ao trabalho, à obra do Senhor. Nós nos sentimos alegres, felizes, mas irmãos conosco, Antônio Fernando, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos irmãos interagindo conosco, dispostos a aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, esta revista é a revista disponibilizada pela SERP, pela nossa secretaria responsável pela publicação de todo o nosso material pedagógico, educativo, da Igreja Pentecostal, a Assembleia de Deus. E o tema proposto por esta revista é o cristão cidadão de dois mundos. Qual é a proposta dessa reflexão? É nós observarmos que nós temos dupla cidadania. Nós vamos começar falando um pouco a respeito disso. Então, aqui está o nosso material, as lições têm autoria do nosso pastor amigo Valtemir Guimarães, e ele faz os comentários junto com outros pastores, tem toda uma equipe que trabalha. E a nossa lição hoje é esta que eu coloquei aqui no quadro, o tema. Eu sei que por conta da iluminação aqui, é possível que em algum local desse seja difícil de compreender o que eu vou escrever. Se alguém tiver alguma dificuldade, não conseguir enxergar, pode falar aqui comigo, faça o seu comentário no chat dizendo que não está conseguindo enxergar. Aqui me parece que dá para os irmãos enxergarem direitinho. Então, vejam vocês, os temas que nós temos nesta lição são o cristão e sua dupla cidadania. Essa é a lição que nós vamos trabalhar hoje. Depois nós temos um outro título, segunda lição, a política no decurso da história. A terceira lição, 3 opções políticas. Lição de número 4, o cristão e a sua relação com a política. O cristão e a sua relação com a política. A lição de número 5 tem uma pergunta. O cristão pode ser político? Essa vai ser uma lição para a gente trabalhar. O cristão pode ser político? Pode ou não pode? Bom, vamos ver. Essa é a quinta lição. A lição de número 6. O cristão, as eleições e a democracia. A lição de número 7. O cristão e o seu voto. A lição de número 8, o cristão e a compra de votos. Isso é um assunto muito sério, muito grave. O cristão e a compra de votos. Lição de número 9, o cristão e seu crescimento no Brasil. O cristão e o seu crescimento no Brasil. Lição de número 10, o cristão e sua responsabilidade social como igreja. A igreja, o cristão e a sua responsabilidade social como igreja. Lição de número 11, o cristão como sal e a luz do mundo. Lição de número 12, o cristão e sua
credibilidade no mundo. E, por fim, a lição de número 13, o cristão e sua distinção como cidadão dos céus. Então, meus amados irmãos, nós temos, então, essas lições que serão trabalhadas, se Deus permitir, todas as terças-feiras, a partir de hoje. Nós iniciamos essa série de lições pelo nosso canal, aqui pelo YouTube, mas com a ajuda da assessoria de comunicação da nossa igreja, nós vamos estar no nosso próximo encontro fazendo a aula pelo YouTube da nossa igreja, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, aqui na Coab, Cabo de Santo Agostinho. Estaremos disponibilizando o link para que todos acessem essa nossa primeira experiência nesse período aí, depois dessa pausa longa que fizemos, nós começamos por aqui. E eu já quero agradecer ao nosso irmão Eduardo, o nosso líder da mocidade, que vinha fazendo estudos com um grupo de jovens da nossa igreja e gentilmente nos incentivou a realizarmos esse trabalho. E ele fazia esse estudo exatamente nesse horário, e ele disse: pastor, não tem problema, vamos estar apoiando a iniciativa. O importante é que nós tenhamos escola bíblica para a igreja. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós, para começarmos, vamos fazer a leitura temática. Nós temos esse tema, o cristão e a sua dupla cidadania. Eu já falei para os irmãos, nosso irmão Edson Ferreira também está conosco assistindo a nossa aula. Deus abençoe a família do nosso irmão. Louvado seja Deus. Veja, o texto que é proposto para a nossa leitura está em 2 de Coríntios, capítulo 5, e o verso 20. Eu posso esperar que você abra a sua Bíblia e que você acompanhe comigo o que diz esse texto. Esse texto é um versículo da palavra de Deus que nos foi proposto como leitura temática para nós abrirmos aqui essa lição. Eu acredito que já foi possível encontrar, os irmãos são rápidos, os irmãos frequentam a escola bíblica, e veja o que diz na 2 de Coríntios, capítulo 5, e o verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Pronto, meus irmãos. Com essa reflexão inicial, vamos observar o que é que nós vamos encontrar aqui. Primeiro, vou começar aqui escrevendo. Nós temos, de um lado, o apóstolo Paulo. Nós temos os irmãos em Corinto. Os irmãos da cidade de Corinto. E o que é que o versículo diz? O versículo utiliza a expressão embaixador. E, junto com essa expressão embaixador, o versículo também fala de incentivo, de encorajamento. Então, nós temos aqui o encorajador.
Bom, os irmãos vão nos acompanhando aí. Em algum momento vou precisar ficar de costas para escrever. Meus amados, o versículo, ele traz aqui para nós o seguinte ensinamento. O apóstolo Paulo, ele se coloca como um embaixador. Quem o constitui embaixador é Cristo. Cristo escolhe Paulo para ser embaixador. E qual é a tarefa dele nesse versículo? É encorajar os irmãos da cidade de Corinto a se reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo recebe a tarefa de Cristo de exortar, de encorajar esses irmãos a se reconciliar com Deus. Nós aprendemos que o homem esteve afastado da glória de Deus. É o próprio apóstolo Paulo que, escrevendo aos Romanos, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós aprendemos também que o pecado separa o homem de Deus. Mas aqui, este homem chamado Paulo, ele é representante de Cristo. Ele recebe uma missão do Senhor Jesus. E essa missão, nesse versículo que nós lemos, é de levar todo um povo a se reconciliar com o Senhor nosso Deus. Nós precisamos estar em Deus, unidos com Deus, e isso é possível por meio de Jesus. Nós aprendemos inicialmente que essa tarefa não é para qualquer pessoa, meus amados irmãos. Essa tarefa é para aqueles que são chamados. Essa tarefa é para aqueles que creem em Jesus, entregam a sua vida a Jesus e deixam se usar pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em outra época, em outro momento da vida, ele foi um perseguidor dos cristãos, perseguidor da mensagem de Jesus. Convertido, ele se constitui uma representação alta, máxima. O que é que o embaixador faz? O embaixador é a maior representação, a maior autoridade de um país fora dele. Então, os presidentes, as maiores autoridades de um país escolhem seus representantes para estarem em outros países. Aqui nós temos, vindo do alto, Jesus Cristo delegando aos homens a condição de embaixador. E por isso, você que está acompanhando esta aula, você que serve a Jesus Cristo, você que está acostumado a dizer, eu sou servo de Jesus, você também é embaixador de Jesus. E assim como Paulo se encarregou de incentivar e estimular as pessoas, incentivar as pessoas a serem pessoas convictas da necessidade de se voltar para Deus e de se reconciliar com Ele, eu e você somos hoje, nesta noite, por esta aula, lembrados de que temos essa tarefa e que podemos abençoar vidas levando a mensagem do Evangelho. Os irmãos se entenderam e se puderem colocar aí um joinha, eu vou dizer que estou cumprindo a tarefa. E também, se houver alguma dificuldade em compreender, nós não estamos num ambiente de pregação, aqui é a escola bíblica, nós vamos parar e vamos dar sequência ao nosso estudo. Nós temos
a revista trazendo a verdade prática. Diz o texto: somos cidadãos dos céus. Não significa que sejamos alienados de nossa cidadania terrena. É preciso que se entenda que esse fato nos faz viver com mais vivacidade os seus valores e princípios em toda a nossa vida. Cidadania deve ser matéria do currículo escolar em todos os lugares do mundo, como parte integrante da educação de cada criança, de cada jovem e de cada adulto. Então, essa é a proposição trazida pelos irmãos que compuseram esse texto sobre este tema. Nós somos cidadãos dos céus. Cidadão dos céus. Ser cidadão dos céus não significa ser alienado. Ser cidadão dos céus é diferente de sermos alienados da nossa cidadania. Terrestre. Você já ouviu alguém dizer, ou talvez vocês mesmos já tenham dito assim: eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Bom, às vezes, quando se fala assim, a gente não sabe exatamente o que é que está dizendo. Política em si não é uma coisa má. Política é uma coisa que pode ser boa e pode ser má. E também, nesse sentido, a gente precisa também compreender que tipo de política a que tipo de política nós estamos nos referindo. O fato é que, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós somos regidos por um conjunto de regras, quer gostemos ou não. A sociedade organizada, ela nos impõe formas de viver. E, nesse sentido, a gente precisa reconhecer a nossa vida aqui na Terra, que está submetida a determinadas políticas. Algumas delas nós concordamos, outras nós discordamos, e a vida se torna uma arena da disputa política. Mas nenhum de nós pode viver distante da política, mesmo aqueles que dizem que não gostam da política. Quando dizem não gostar da política, estão, na verdade, se partidarizando com outras pessoas que dizem a mesma coisa e, portanto, fazendo política. Ser cidadão dos céus não quer dizer que nós não somos também cidadãos aqui da Terra. Então, essa é outra contribuição. Nós vamos fazer agora a nossa leitura de classe proposta pela revista. E eu quero fazer essa leitura junto com os meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Ler a palavra é bom. A palavra de Deus é viva, é eficaz. 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao verso 17. Nós vamos ler esse texto. Primeira Pedro,
2:11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne, que trabalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, verso 13, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca, seja aos governantes seja aos governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos, considerando que sois livres. Não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Que passagem belíssima, meus irmãos. Que texto maravilhoso. Glória a Deus. Nós vamos observar nesses versos alguns destaques que fizemos aqui para vocês. Primeiro, meus amados, vejamos. O verso 11 diz que nós devemos nos abster dos desejos carnais, da concupiscência da carne. O verso 12, ele nos recomenda vida honesta. Ele nos recomenda boas obras. Devemos fazer aquilo que é bom. Também, o verso 13 vai dizer que nós devemos nos sujeitar às autoridades por amor a Deus. Percebam, as autoridades são constituídas por Deus. Mesmo com alguma divergência, nós devemos verificar o contexto para nos posicionarmos. A submissão por amor a Deus. O verso 14 diz que a autoridade ela é constituída por Deus, mas preste atenção. Em algumas versões bíblicas, vocês vão poder perceber que nós não devemos simplesmente seguir os líderes, devemos nos submeter às autoridades por qualquer razão. Por quê? O verso 14 diz que essas pessoas, elas devem fazer frear o mal e elas devem promover o bem. Elas devem valorizar aqueles que praticam o bem e devem barrar o mal. É essa a proposta. O verso 15, nós temos o bem agradando a Deus. E não só isso, calando o insensato. Você faz o bem, se alguém falar mal de você, essa pessoa está pecando. Se você está em Deus, você tem vida com Deus, se você não pratica o mal, se você não deseja o mal, se a sua vida é uma vida santa no Senhor e falam mal de você e dizem de você aquilo que não condiz com a sua prática de vida, então essas pessoas, elas estão pecando. Elas estão dizendo de você aquilo que não deveriam dizer. O verso 16 diz que nós temos liberdade.
Mas liberdade para quê? Liberdade para fazer aquilo que agrada a Deus. Liberdade para fazer o que é bom. Não é liberdade para fazermos qualquer coisa, porque já vimos que o bem agrada a Deus. O verso 17, honrar as pessoas. Honrar as pessoas, independente da condição social, independente da sua condição religiosa, nós devemos honrar, respeitar, tratar bem todas as pessoas. Ser fraterno. O que é isso? É ser afetuoso, é ser cordial, é ser amigável. Devemos temer a Deus e devemos considerar o poder e a condição de autoridade dos nossos governantes. Bom, meus amados irmãos, nós fizemos uma leitura um pouquinho mais extensa. Eu quis comentar aqui essa parte da leitura. E agora vamos para a nossa lição. Nós vamos introduzir essa lição com algumas questões. Nós temos o cristão e a sua dupla cidadania. Nós temos a necessidade de refletir um pouco sobre cidadania. Eu pensei em colocar desse jeito para vocês, meus irmãos. O que é a cidadania? A cidadania é o exercício de direitos e é o exercício de deveres. O cidadão é aquele que exerce seus direitos, é aquele que cumpre os seus deveres. E onde é que nós encontramos essa regrinha de convivência, meus irmãos? Que servem para as pessoas, independente das religiões. Se são evangélicos, se são ateus, se são cristãos das mais variadas denominações. Aonde nós encontramos a nossa regrinha de convivência. Cada país tem as suas leis específicas. E nós temos aqui o que nós chamamos de Constituição. É a nossa Constituição Federal. Na nossa Constituição estão previstos os nossos direitos e também as nossas obrigações. A pessoa que exerce direitos, cumpre os deveres mediante as normas estabelecidas na Constituição, nós chamamos de cidadão, a pessoa, cidadãos, as pessoas. Direito de quê, pastor Claudemir? Direito de votar e ser votado, direito de o Estado poder assegurar uma vida digna, assim deve ser. Então, é o direito da educação, é o direito da saúde, é o direito de ter um teto, ou seja, o direito de ter aonde morar, é o direito de poder reservar tempo para o lazer, e isso não ser uma coisa do outro mundo, isso deve fazer parte da vida do cidadão. O direito de exigir o cumprimento das normas pelos nossos representantes. Então, nós temos, junto com essas coisas, uma palavra chamada Estado, e aí nós confundimos
essa palavra, mas o interesse aqui é de querer mostrar o Estado como Estado-nação, como país, e esse Estado-nação, ele deve seguir com uma finalidade. O nosso Estado, no regime republicano, ele deve buscar atender aos interesses da maioria da população. O nosso Estado, a partir da nossa Constituição, ele não é um Estado religioso, ele é um Estado laico e ele respeita as diferentes religiões. O cidadão tem o direito de escolher a sua religião, vivenciar, exercer a sua crença sem ser limitado, sem ser punido, e o Estado garante coisa desse tipo. A nossa Constituição garante que aqui no Brasil a gente pode ter cristãos evangélicos, cristãos católicos e uma infinidade de crenças de brasileiros em todo o país. Então, essa cidadania aqui a qual eu me refiro diz respeito à cidadania aqui na Terra, a cidadania dos homens. E, às vezes, nós encontramos, meus irmãos, evangélicos e não evangélicos falando, agindo como se não vivesse no planeta Terra, como se não tivesse de compreender as limitações que nos são impostas pelas leis, pelas normas, como se não compreendesse que precisamos trabalhar, que precisamos cumprir determinadas coisas para a sociedade nos acolher como membro integrante dela e tenhamos com ela uma boa convivência. Então, eu espero que tenha ficado claro. Essa palavra, se a gente vai aprofundar, ela dá muito o que falar, tem muito texto. Eu estou fazendo um esforço de simplificação. Eu estou dizendo que cidadão é aquela pessoa que tem direitos, que tem dever, mediante a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, aonde estão as leis do país. Lá nós temos um conjunto de leis que falam sobre questões criminais, por exemplo, questões referentes ao trânsito, questões referentes ao jeito de viver, por exemplo, o Código Civil, nós vamos encontrar ali na Constituição questões que vão estabelecendo regras de modo que a gente não vive para fazer o que bem entende, o que bem quer. E alguém pode dizer, mas pastor, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu não preciso seguir regra nenhuma aqui porque eu sirvo a Deus. Isso não bate com o que nós lemos, nós devemos observar que somos cidadãos da terra. Vamos avançar aqui, meus irmãos. Quero entrar no primeiro item. E o primeiro item, ele valoriza essa primeira parte. O que é o cristão? Cristão. Se você puder, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Vamos ler Atos dos Apóstolos. Versículo 26. Atos dos Apóstolos 26 está escrito assim. E assim,
que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, nós dizemos que cristão é aquele que segue a Jesus Cristo. Aquele que segue a Jesus Cristo, ele é cristão. Vejamos, então, aquele que segue. Os cristãos receberam essa denominação não de forma elogiosa. Os cristãos, naquela época, vamos pensar aqui um pouco a partir do que já nós lemos. Primeiro, Jesus, ele junta um grupo de homens judeus. Os judeus tinham como referência as normas que eles observavam com muito cuidado, eram as normas deixadas por Moisés, as leis de Moisés. Então, temos aqui seguidores de Jesus que consideram a lei de Moisés, mas é exatamente em seguir a Jesus, em considerá-lo o Messias, o enviado, que faz esse povo se distinguir. Esse povo se torna um povo diferente. É judeu como outro judeu, mas são judeus que creem em Jesus como aquele que haveria de vir como o Messias. Então, no grego, o Messias é substituído pela expressão Christos. Então, Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido de Deus, ele cria um núcleo, ele fala do reino de Deus e ele cria um núcleo. Que núcleo é esse? É um grupo de pessoas treinadas por Jesus, ensinadas por Jesus, que nós conhecemos como apóstolos. Doze apóstolos. Nesse sentido de organização enquanto um povo, os irmãos sabem muito bem, Jesus morreu, ressuscitou, mas um grupo que foi preparado, capacitado por ele, seguiu ensinando, seguiu pregando, levando as boas novas. Então, nesse sentido, nós destacamos a figura de Pedro e também destacamos a pessoa de Tiago, o irmão de Jesus. Esses são personagens que nós queremos aqui destacar nesse sentido. Então, cristãos, no começo, judeus piedosos, que atuam conhecendo e procurando verificar a lei de Moisés, mas com a chegada de Jesus, eles passam a seguir Jesus Cristo, e aqueles que viam no grupo uma espécie de dissidência, um grupo que, para aqueles que eram contra, não seria um grupo, digamos, respeitáveis, né? Eles foram chamados de cristãos. E cristãos não era exatamente, naquele período, um elogio.
mas uma forma de identificação. Ser cristão naquela época era ser identificado como uma seita, portanto, um grupo minoritário, e esse grupo enfrentou algumas dificuldades. Então vamos lá. Seita judaica, nazarenos, os do caminho. No passado, nós encontramos aqueles que se identificaram com Cristo sendo tratados de uma forma não respeitosa, discriminatória, de expressões assim. Então, eram tidos como de uma seita, eram judeus, mas seita. Eram os nazarenos, também era uma forma de distinguir esse grupo de judeus de outros judeus. E os do caminho foram expressões dadas ao povo naquele período. Glória a Jesus. Mais gente participando conosco dessa aula que tem por título O Cristão e a Sua Dupla Cidadania. Então, meus irmãos, eu quis, em primeiro lugar, trabalhar um pouco essa questão da cidadania. Cidadão é aquele que exerce direitos e deveres mediante uma norma estabelecida, e a nossa referência padrão no nosso país é a Constituição Federal. Essa Constituição, ela tem uma importância muito grande para o nosso jeito de viver, no que diz respeito ao que pode, o que é permitido e aquilo que não é permitido. Muito bem. No primeiro ponto, nós chamamos a atenção para essa expressão cristão. Então, cristão, aquele que serve a Jesus Cristo. O segundo ponto é a gente analisar o cristão como cidadão terreno. Eu penso que aqui é possível a gente aproximar um pouco mais esse tema. Vamos tratar de coisa real. Aqui na Terra, mediante essas regras estabelecidas e que nós precisamos seguir, quer gostemos, quer não gostemos, nós vamos observar que não dá para nós taparmos os olhos, os ouvidos e simplesmente nos isolarmos da dinâmica social. Então, vejamos, meus irmãos, quando aumenta o litro do combustível, do diesel, da gasolina, do etanol, observem, isso tem um impacto na vida do cidadão. Seja ele não crente, seja ele um servo do Senhor. Isso tem um impacto. Quando se vai ao supermercado, o feijão, e o feijão, ele custa caro, quando o feijão ou qualquer outro. Meus irmãos, a internet caiu e nós precisamos encerrar a transmissão e começarmos de novo. Glória a Deus. Glória a Deus.
Bem, meus irmãos, então, como eu estava falando, a internet caiu, nós precisamos retomar aqui. Irmã Maria está de volta comigo, diácono Jason, diácono Eduardo Ferreira, louvado seja Deus. Valdiane e Larissa, de novo, louvado seja Deus, coisa boa. Então, meus irmãos, eu não sei exatamente até onde vocês conseguiram me acompanhar, mas a minha última fala era sobre o cristão como cidadão celestial. Então, primeiro, o cristão como cidadão da terra é aquela pessoa que nós vemos muitas vezes dizendo assim, por ser cristão, por ser evangélico, não se associa às questões da terra, questões do país, que são questões importantes e tudo. Nós estamos vendo aí esse período da pandemia e quanta divergência. Então, para alguns, o isolamento social, ela vai atender a determinadas expectativas. O isolamento total, o isolamento parcial, ele vai atender a outras pessoas. Então, esses são temas atuais, por exemplo, que não dá para a gente dizer assim, eu sou evangélico, eu sou servo de Deus e não tenho nada a ver com isso. Nós temos tudo a ver com isso. Você pode seguir uma linha ou outra linha, mas as duas vão trazer consequências. Outra questão importante, que diz respeito a essa cidadania aqui na Terra. O governo do Brasil resolve dar uma contribuição para as pessoas que precisam de R$200 nesse período de pandemia. E esse mesmo governo está em conflito com o Congresso Nacional, com senadores, com deputados, e os deputados e senadores, principalmente aqueles da oposição, dizem não, nós não vamos aprovar uma ajuda de R$200. E os opositores do governo obrigaram o governo a liberar uma ajuda com valores diferentes, bem maiores, de 600, 1.200. O que é isso? Decisão política. E essas decisões políticas dizem respeito a crentes e não crentes, a pessoas que estão precisando neste momento, independente da religião. Então, uma pessoa, por ser evangélica, achar que não pode se inteirar das coisas do seu país, é uma coisa preocupante. É aquilo que nós dissemos no começo. Ser cidadão do céu não significa ser alienado da cidadania terrestre. Outra coisa importante, aqueles que vão ocupar cargos de direção no poder, presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, os vereadores, prefeitos, eles são representantes do povo, que são mantidos com dinheiro do povo. Portanto, essas pessoas devem observar cuidadosamente como os seus representantes se comportam, se estão cumprindo aquilo que foi prometido no período eleitoral ou não foi, ou se não está cumprindo. O fato de ser de uma denominação religiosa cristã não diz que nós devemos ficar alienados com relação a essas coisas. O nosso Deus quer que sejamos atentos, bem atentos, e saibamos exercer os nossos direitos e nós devemos cumprir os nossos deveres. E também, eu não sei se deu para vocês ouvirem e me ouvirem falar, eu dizia, por exemplo, quando o preço do combustível aumenta, isso afeta gente de diferentes religiões. Isso mexe com as pessoas. O preço do feijão, a cesta básica, isso tudo é resultado de decisão dos homens. E nós devemos estar bastante atentos, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus sabedoria, para que saibamos interagir com esses representantes e não hajamos de forma como se fossem pessoas que viessem do além para nos governar, ou fazendo bem ou fazendo mal. Isso não é desse jeito. Os representantes que nós temos, eles são resultados das nossas escolhas. E nós temos responsabilidade
com isso aí. Então, eu estava aqui lendo, possivelmente eu li só, porque a internet não permitiu que você me acompanhasse. Segunda, melhor dizendo, 1 de Pedro, capítulo 2, vamos ler aqui mais uma vez com os irmãos. Você vai se alegrar com o que está escrito lá para mim e para você. É um texto bastante conhecido. 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. Veja o que está escrito. Porém, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus queridos irmãos, é nesse contexto que nós recebemos uma cidadania dos céus. É nesse contexto que nós podemos falar não só do que vivemos aqui, pelas regras daqui, mas como seguidores de Jesus Cristo, nós somos convocados por Ele, nós somos um povo separado, nós recebemos missão. Eu disse no começo da nossa aula que nós somos embaixadores de Jesus Cristo e nós devemos levar as boas novas. Nós devemos evangelizar as pessoas. Mesmo nesse tempo de dificuldade, de pandemia, nós devemos estar levando a palavra de Deus às pessoas. Essa é a missão, é a incumbência dada pelo Senhor a mim e a você. Então, eu aqui, nesse dia, dialogando com vocês sobre esse tema da cidadania, nossos irmãos aí do outro lado, estou aqui vendo que Maria Alves está dizendo verdade, Maria Oliveira está dizendo amém, o nosso diácono Jason Rodrigues dizendo muito bom, louvado seja Deus, quanta gente boa aqui assistindo e acompanhando, glória a Jesus. Nós, meus irmãos, devemos, em meio à dificuldade, mostrarmos a diferença entre nós e aqueles que não servem a Deus. Nós não fazemos isso com arrogância, nós não fazemos isso com malícia, nós não fazemos isso provocando o mal, mas levando palavra de edificação. O Evangelho é a boa nova. Agora, meus irmãos, nós não podemos esquecer que nós somos cidadãos dos céus. Quando Deus nos separa, quando Deus nos escolhe para essa missão, como povo seu, nós nos tornamos herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. É assim que a palavra do Senhor nos diz. Mas em João, capítulo 17, eu quero ler com vocês algo a respeito disso. Abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo São João, capítulo 17. Nós vamos ler 2 versos para que a gente possa perceber como nós não estamos nessa condição de acharmos que já estamos no céu. Nós não estamos no céu. Nós ainda estamos na terra. E o versículo 16, João 17, capítulo 16, meus irmãos, vejam o que diz. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está orando a Deus pelos seus discípulos. E ele está afirmando que os apóstolos dele, os discípulos dele, eles não eram do mundo. Mas veja o que é que diz em seguida, no verso 18. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.
Então, Jesus aqui estava dizendo que recebeu do Pai uma missão para aqui no mundo cumprir. E nós sabemos, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que foi ao sacrifício pela minha e a sua vida. Jesus nos comprou com seu precioso sangue. Ele cumpriu a sua missão lá na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus pagou a nossa dívida. Jesus nos resgatou para Deus. Jesus, ele é, portanto, o meio de reconciliação do homem para com Deus. O homem precisa se reconciliar com Deus. E nós lemos quando Paulo, se referindo aos coríntios, ele incentivava, ele exortava, ele animava, ele era um incentivador para que aquelas pessoas, dentre os afazeres, as coisas dessa vida, encontrasse um jeito de priorizar o nosso Deus. O próprio Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Mas assim como Jesus disse que aqueles apóstolos eram enviados ao mundo por ele, nós, cristãos, cidadãos da terra, somos também cidadãos dos céus e temos uma missão aqui na terra. Nós somos enviados ao mundo para pregar a palavra de Deus. Nós somos enviados ao mundo para ser luz do mundo. Nós somos enviados a este mundo para ser sal da terra. O Senhor Deus conta conosco. Por isso, meus amados irmãos, eu espero que nesta noite, esse tempo que nós passamos aqui, tenha sido suficiente para que nós tenhamos aprendido o seguinte: cidadão é aquele que exerce direitos, é aquele que cumpre os seus deveres. Que nós temos uma Constituição no país e devemos observá-la. Nós não devemos ser como muitos insensatos que fazem coisas erradas. Imaginem vocês que há aqueles que se dizem cristãos, mas não dão bom testemunho. E alguém vai dizer assim: eu não quero ser cristão como aquele irmão ali, porque age mal, porque fala de forma que não edifica. Nós devemos observar que somos olhados, analisados o tempo todo. E nós aprendemos nessa lição que se fizermos o bem, se fizermos aquilo que é da vontade de Deus, quando levantarem a voz para falarem mal de nós, para nos acusarem, eles estarão pecando. Nós devemos estar seguros de que não devemos agir de qualquer maneira, porque nós temos liberdade. A liberdade é para fazer o bem, para fazer as coisas boas. Nós aprendemos também, nessa aula de hoje, que nós devemos ser sujeitos às autoridades, mais alto lá. Não é qualquer maluco que vai levar a igreja de Deus ao suicídio. Não, não é desse jeito. Nós lemos na palavra de Deus, na carta de Pedro, que Deus constitui autoridade sobre nós para frear o mal e para fazer o bem. Nós devemos estar atentos a isso, para não sermos levados por pessoas que nos levam, fazendo uso da própria Bíblia, querem nos levar para fazer coisas que desagradam a Deus. Coisas que colocam os nossos irmãos como nossos adversários. Os nossos irmãos são os nossos irmãos. A igreja deve olhar para os mais pobres, sobretudo. Deve olhar as condições daqueles que mais precisam. A lição de hoje tem esse objetivo. Enquanto somos cidadãos aqui na terra, nós devemos cuidar dessas coisas com senso de justiça, porque Deus espera isso de nós. Nós não devemos estar como alguns que acham que bandido bom é bandido morto. Bom, isso até poderia ser uma frase de alguém perfeito, não é o nosso caso. Porque nós que hoje nos orgulhamos de dizermos que somos servos de Jesus Cristo, já nos encontramos no passado fazendo coisas das quais nós hoje nos envergonhamos. E Jesus Cristo teve amor por nós. Deus teve paciência conosco. E hoje nós estamos aqui.
E nós aprendemos também que somos, sim, cidadãos dos céus, mas aguardamos o Messias, o nosso Salvador. O nosso Senhor disse que iria preparar morada. Ele certamente voltará e nos acolherá em seus braços. Mas enquanto nós não estivermos nos céus, nós vamos exercer essa cidadania aqui na terra, como sal da terra, como luz do mundo. Era essa a finalidade desse encontro, deixarmos nós preparados para outras lições. Nós vamos falar de política, como vocês viram nas lições futuras, e eu gostaria que você não tivesse preconceito. Acabou de entrar aqui o nosso pastor José Miguel. A paz do Senhor, meu pastor. Deus lhe abençoe, continue ajudando. Também a nossa irmã Edna Maria, nos acompanhando aqui nessa noite. Deus abençoe nosso presbítero Gibanildo Amaro, a paz do Senhor. Nós somos cidadãos dos céus, mas enquanto Jesus não nos chama para exercermos essa cidadania celestial aqui na terra, nós devemos observar a nossa maneira de proceder. Meus irmãos, nós chegamos ao fim desta lição. Nós pretendemos, na próxima semana, estar dialogando, passando essas informações por meio do YouTube, o canal da nossa Igreja Pentecostal, como eu disse aqui no início, com a ajuda da nossa assessoria de comunicação. Nossos irmãos vão estar nos ajudando. E nós também pedimos desculpa, porque no meio da nossa aula nós tivemos aqui uma dificuldade com a internet, nós precisamos reiniciar. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esse estudo. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós louvamos o seu santo nome. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo da sua palavra. Nós ouvimos nesta noite que somos povo seu, que nós somos uma nação separada, um povo adquirido. Nós fomos arrancados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós agradecemos ao Senhor por tudo isso. Continue, Senhor, nos nossos corações, abençoando esses irmãos que separaram esse tempo e nos acompanharam e sentiram o momento da queda quando a internet deu problema e voltaram, estão aqui persistindo, assistindo a nossa aula. Nos ajude, Senhor, a fazermos o melhor para a obra que o Senhor nos confiou. Senhor, nosso Deus, abençoe a sua igreja, abençoe os nossos irmãos, aqueles irmãos que estão preocupados diante dessas dificuldades. São preocupações que dizem respeito à saúde, que dizem respeito à economia, que dizem respeito à estrutura familiar. Pai bendito, esteja nos ajudando com a sua bênção. Senhor, nosso Deus e nosso bendito Pai, repreenda toda enfermidade, Senhor Deus. Esteja nos lares, levando a paz que só pode vir da parte do Senhor. Nós agradecemos essas bênçãos, esses pedidos feitos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ainda recebam a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito sejam sobre nós, sejam sobre todo o povo de Deus espalhado na terra. Amém. Todos digam amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês.